Bom, no vídeo anterior a gente já criou a nossa ordem, o nosso pedido, né? Então agora vamos criar o seguinte para buscar esta ordem, né? Tanto pelo e-mail ou pelo usuário, né? Para a gente poder pesquisar depois. Então, Ctrl V. Então, vamos mudar isso aqui. Vamos colocar como é pegar get a cada ordem. Então, eu vou pôr assim, ó, single order, né? Faz sentido, não faz? Ok. Vamos colocar order, que vai ser igual o que? Await. Vamos pegar aqui o seguinte. Vamos dizer que a nossa order vai receber o que? Vamos buscar pelo find by ID, não é isso? Para ir buscar pelo ID, tanto da compra como do usuário. Então, passamos aqui o nosso request, né? Vai pelo parâmetro que a gente vai passar, né, na URL. Então, params.id, não é isto? E aqui eu vou simplesmente usar o ponto popularity desta forma aqui, tá, pessoal? Ok, bacana. Então, eu preciso que busque pelo meu user, no caso, e também pelo e-mail, tá? Então, passamos aqui, name, desta forma, e-mail, pode ser, não é isto? Ok, ponto e vírgula. Aqui também já vi que, opa, aqui tá com um erro, então, request, ponto, params, ponto id. Ok, beleza, vai pelo usuário, pelo e-mail, verificação, né? Então, if, se não for um pedido, então, exclamação, o que? Order. Então, façamos o seguinte. Vamos pedir ele aqui que return o que? Uma resposta, né? Next. E passamos aqui, criamos o nosso erro, não é isso que está? Erro, se eu não me engano, handle. É isto aqui mesmo, ok. E passamos aqui simplesmente uma mensagem de erro. Por exemplo, assim, não existe este pedido, por exemplo, com este ID, desta forma aí. Pode colocar uma vírgula, né, e colocar um erro de 404, ok, beleza, ponto e vírgula. Tendo isso aí, é só pedir o nosso resultado, Ctrl C, aqui, Ctrl V. Vamos fechar aqui a nossa chaves, nosso parênteses, ponto e vírgula. Ok, já feito aí, agora vamos criar aqui uma verificação, né, se o usuário está logado, né, se ele está no sistema. Para isso aí, quando o usuário logar, ele vai ter lá as compras dele, né, os pedidos dele. Então, export, eu vou colocar assim, my orders, vai ser tudo isto mesmo. Então, conste, vamos colocar orders, vamos só acrescentar aqui. E agora ele vai fazer um find by ID? Não, ele vai buscar pelo usuário, né? Porque o usuário a gente já está fazendo aqui a verificação. Então vai ficar desta forma, find. Então quando o usuário fazer o login que ele tiver cadastrado, ele vai lá e pega o ID, né? Então vai ser o que? Podemos colocar aqui o user desta forma, certo? Dois pontos. Agora sim, ele vai ser o request, né? Ponto parâmetros? Não. Ponto o que? O nosso user, não é isto? Para ir lá buscar o ID, não é isso? Então, ponto underscore ID. Desta forma aí. Não precisa disto aqui, então vou fazer desta forma. Aqui também não vou precisar disto aqui. Aqui simplesmente fechamos ponto e vírgula e aqui entra nas chaves. Desta forma. Ok, perfeito. Aqui vai retornar orders.
Rotas, para a gente poder testar, eu vou fazer o seguinte, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V, e vamos dizer o seguinte, rota, isto mesmo, vai ser order. Aqui a gente tem que passar pelo ID, ID desta forma, não é isso? Qual é o nosso método? Get, não é isso que a gente vai buscar ele, né? Então, ele vai ter a autenticação, sim, se é authenticate, ok. E ele vai ter autorização, ele precisa estar no admin, né? Então, eu já expliquei isso aí. Então, authority, que são as rules, né? Isto, passamos aqui o nosso admin desta forma, vírgula. Qual é o nosso método? A gente colocou. Vamos ver se ele vai puxar aqui. Get o que? O nosso single, né? Ó, observe aqui, order. Cuidado, tá, pessoal? Se eu desse só um enter aqui, ele faria o import lá sem vocês observar, tá? Observe aqui, ok. Então, já temos aí a nossa ordem da mesma sequência. Vamos dar um Ctrl C. Ctrl V. Agora a gente vai pelas ordens, né? Quando o usuário entrar, então vou pôr desta forma. Ele vai ser método get também. Vai ter a autenticação, sim. Mas aí não precisa, né? Porque se eu estiver logado, já for cadastrado, não precisa passar pelo administrador. Então a gente vai direto aqui. Então, a gente colocou lá My Orders, não é isso? Vamos ver se ele vai puxar. Ok, puxou aí. Postman para a gente testar. Vamos vir aqui, vamos abrir aqui. Abrir todas as nossas pastas. Ok, bacana. Vou vir aqui, vou pegar o que? Pode ser que produto. Vou copiar isso aqui, Ctrl C. Vou fechar, novo. Vamos colocar nossa URL. E aqui a gente vai colocar, a gente colocou o que? Administrador, não precisa, mas aqui a gente precisa entrar no nossa orders, não é isto? A gente colocou me, não é isso? Então vamos buscar as nossas ordens. Send, este token já está vencido. Então quer dizer que a gente não fez o login. Vamos fazer aqui o login primeiro. Vamos enviar. Então já estamos logados. Vou fechar. Vamos mandar novamente. E tá aqui. Ok, perfeito. Então, como uma boa organização, podemos já salvar este aqui. Só que eu vou buscar agora pelo ID, né? Então aqui tem o produto, tanto o preço, o ID aqui, contra o Z. O C, já vou salvar este aqui. Este aqui vai ser simplesmente, vamos colocar aqui, por exemplo, minhas ordens ou pedidos, né? Ok, coisa qualquer. Podemos salvar aqui em pedidos ou compra, ok? Salvar. Posso fazer o seguinte, já está salvo, né? A gente vai precisar disso aqui mesmo. Só que se eu vir por aqui também, como já está aqui carregado, não vai fazer sentido, né? Então vou deixar desta forma. Vou fazer o seguinte, copiar, vou vir um novo, aqui, vai ser método get mesmo, e agora a gente vai pegar o ID. Vamos vir aqui, vamos pegar o ID, Ctrl C, vou retornar. Agora sim é order, tá? Porque a gente vai buscar pelo pedido, barra, Ctrl o V, vamos enviar e tá aí perfeitamente. Mesma coisa vamos fazer e este aqui vai ser pegando por cada pedido. Ok, perfeito. Salvo, fecho, fecho. Posso fechar aqui também. Uma coisa a ser pensado aqui é o seguinte, que tanto o usuário, né, o usuário normal, como o administrador, ele pode acessar essa regra e ele pode verificar, né, se tem ordem ou não, pedido ou não. Então, se
a gente deixar aqui nesta restrição, só o administrador vai poder, mas então vamos deixar o acesso aí para tanto o usuário normal como o usuário como administrador, fica melhor. Vamos criar outro método para a gente poder trazer todos os nossos pedidos. Então, Ctrl o V. Então, aqui como vai ser pegar todos os pedidos, eu vou colocar assim, get. Observe que eu estou colocando tudo um padrão aí bem bacana, para a gente poder não ficar explicando muito. Explicou uma vez, faz alguma alteraçãozinha e não confunde muito a cabeça de vocês, tá? Então aqui a gente vai buscar todos os nossos produtos. Ok, tudo aqui já foi explicado. Agora eis a questão. Eu tenho que buscar as ordens mais o valor e o valor total de cada ordem, né? Então, vai ser isso aqui mesmo. Vai ser o wait, order, find. Agora eu não preciso passar nada disso aqui, simplesmente find, encontrando a ordem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo, né? Então, let o que? Posso colocar assim, total amount, que é o total da nossa ordem, vai começar por 0, ok, ponto e vírgula. Agora também precisamos fazer um for each em cada ordem para trazer o total, não é isso? Ok, então vamos fazer o seguinte, orders vai receber o que? O ponto for each. Vamos pôr o elemento que é order. Então, executando aí o total da nossa ordem, fazendo o for, né? E trazendo o total. Agora é o total geral, né? Então, podemos chamar nossa variável total amount, concatenando com a nossa variável, né? Order ponto que? Opa, aqui é order ponto o que? O total price, né? Total price que a gente tem. Ok, ponto e vírgula. Então ele trazendo aí, ele vai fazer vai trazer a orders e também vai trazer o nosso total amount. Vamos criar outra para entrega do pedido, o status da entrega. Então, para isso aí é update, né? Vamos fazer o update de ordem. Então, eu vou tirar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, update, tá? Então, update bem padrão, para a gente poder manter aqui, vai ser igual, ok, const order, né? Porque é cada entrega que a gente vai fazer, então cada pedido, cada order e não orders. Se fosse orders no singular, era pedidos, mas eu não quero pedidos, eu quero a cada pedido, então order, tá? Desta forma aí, vai ser wait, order mesmo, find. Aqui temos que passar o parâmetro, então não entra isso aqui desta forma. Vamos tirar aqui e passamos aqui o nosso request, vírgula, a gente já aprendeu, está aí, parâmetros, ponto id, temos que passar o id, né? Por quê? Porque a gente tem que levar pelo id, não é isso? E não pelo ID do usuário, é do ID do produto, ou seja, da ordem. Aqui também sempre eu bato vírgula ali, mas é request.parameters.id. Quando a gente pegar o ID que está vindo lá do nosso parâmetro, bater no banco de dados, a gente vai ter o retorno, né? Então, para isso aí, a gente precisa fazer uma verificação, certo? Ok, if se a nossa order, a gente tem o nosso order status. Então, podemos usar o state for igual o que? Eu vou pôr desta forma aqui, ó. Se for igual a delivery, significa que já foi entregue, né? Então, precisamos de uma resposta. Então, return
Next, passamos aqui, criamos o nosso erro, né? Então, new erro, se eu não me engano, handle, vamos pegar este aqui mesmo, ok, e passamos aqui uma mensagem, por exemplo, você já recebeu este produto. Pode colocar uma mensagem 404, ponto e vírgula. Ok, perfeito. Caso contrário, vamos fazer o seguinte. Vamos abaixo e dizer que a minha order, né, vai fazer um ponto order aqui, tá? Observe isso aí, tá, pessoal? Ponto order, né? Vamos fazer um for each em todas as nossas ordens. Então a gente tem, lembra lá no nosso banco de dados, quando a gente, eu acho que foi no vídeo anterior que a gente colocou lá, a gente tem o nosso estoque, a gente tem lá o status do nosso produto, se ele está processando ou não. Então é por aqui afora que a gente está trabalhando agora. Então preciso atualizar o estoque, né? Isto. Ok, perfeito. Então, order items for each. O que a gente vai fazer? Observe aqui que a gente vai deixar a ordem mesmo. Apontamos para o nosso. Agora sim entra a questão. Vai ser a wait. Vamos colocar aqui desta forma e atualizamos. Então, update o que? A nossa ordem? Não. A gente vai atualizar o nosso estoque. Então, estoque. Passamos aqui a nossa order. Ponto. A gente tem o nosso produto, não é isso? Ponto. Temos o nosso order. Ponto. Quantidade, não é isso que a gente colocou? Quantity, se eu não me engano. Vamos ver se ele vai puxar. Não puxou, mas não tem problema. Deixamos desta forma, ponto e vírgula. Perfeito. Então, atualizando, precisamos entrar nas verificações agora, né? Então, a order vai receber o que? Ponto order. A nossa order vai ser igual no status. O status da nossa order vai receber o que? O request. Ponto. A gente tem o nosso body o que? Ponto status, ok, ponto e vírgula. Ok, então tendo achado, né, feita a atualização, agora a gente também precisa verificar, né, se o pedido já foi entregue para o cliente. A gente precisa pegar o horário também, atualizar o nosso estoque, né, com aquela data e horário que foi entregue o delivery, né? Que foi entregue o pedido, ok? Então, if o que? Se o meu request ponto body ponto o nosso status, não é isto? Então, colocamos aqui o nosso status for igual o que? O que a gente colocou aqui acima? Observe aqui, delivery, que é entregado, não é isto? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ele que vai pegar, né, a nossa ordem, ponto delivered, que a gente já criou isto aí, não é isso? Então, delivered at vai ser igual que a data, né? Vamos colocar aqui o date, né? Desta forma, ponto now, para ele pegar o horário exato que está recebendo a mercadoria, né? Ok, beleza. Observe que eu estou mantendo as nossas variáveis como a gente tem lá no nosso banco de dados. Se você for lá no banco de dados ou lá no nosso controle ali em cima, né? Vocês vão ver isso aí. Então eu tô fazendo aqui porque isso aqui já está explicado e tá antigo aí já, bem repetitivo. Ok. Então, obtendo tudo aí, o que a gente precisa fazer é salvar no nosso banco de dados, né?
Então vamos dizer aqui que await, await vai fazer o quê? Vai fazer o salvamento do nosso banco de dados, né? Então order o que? Ponto save, não é isto? Save o que? A gente precisa passar aqui o nosso validator, não é isto? Então validate, não é isto? Before save, não é isto? Que vai ser igual a false. Vamos criar a função. Primeiro eu vou tirar isso aqui. Ok, vamos criar a função. Então, async, vamos fazer o seguinte. Function, passamos aqui o nosso update, não é isso? Cadê ele? Update order, ou seja, não order, o estoque, né? Cadê ele? Aqui, vamos atualizar ele. Então, Ctrl o V. Precisamos do ID, vírgula, não é isto? E precisamos da quantidade, né? Então, quantity. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte. Então, tendo ele, const, vamos passar aqui o nosso produto. Neste caso, eu vou colocar product. Vai ser igual o que? A weight. Opa, temos lá o nosso produto. Ponto find by o ID, não é isto? E passamos o nosso ID. Ok, ponto e vírgula. Então, digamos aqui que o nosso product ponto status vai receber o que? Vai ser menos igual a quantity. Produto status, não, a gente está trabalhando o nosso estoque, né? Então, vai ser o nosso produto.estoque. Façamos a verificação. Ok, beleza. Tendo a resposta já, await. Vamos atualizar, né? Então, o nosso product vai receber o que? O ponto save. Vamos salvar. Salvar aonde? Sempre passamos o nosso validate o que? Before save. Vai ser igual 2 ponto a false. Observe que temos um erro aqui, porque como a gente criou a nossa função async, aqui a gente também tem que fazer o seguinte na nossa ordem. Então, quando ele faz o for each, cadê? Aqui, ele também tem que ser, né, async. Opa! Observe que agora compilou bacana aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aí, ok, bacana, perfeito. Então, vamos aqui, Ctrl V. Então, a gente vai simplesmente export, vai ser order. Eu preciso de cada order, né? Então, vou colocar simplesmente ponto delete o que? Order mesmo, bam. Isso aqui já explicamos. Vai ter aqui a nossa order, ok? Vai para o order. Vai ser find by o que? Observe que agora a gente precisa passar o ID como parâmetro, né? Porque ele vai pelo ID exato. Então, request ponto o nosso parâmetros, né? E passamos aqui o ID, ok? Tum. Agora, muito simples. Não preciso disso daqui. Passamos, né? Precisamos da verificação. Ok, se não for uma ordem, Ctrl C. Vamos aqui, Ctrl V. Então, podemos deixar desta forma mesmo, né? Só que eu não preciso passar isso aqui. Simplesmente, se não for order, eu peguei a errada, né? A gente tem que... Vamos ver se a gente fez ela correta aqui. Ela tá aqui em cima, esta daqui, ó. Se não for a ordem, então Ctrl C. Eu pensei que a gente não tinha feito ali, mas foi bom que a gente conferiu, tá lá certinho. Então, pode deixar desta forma mesmo. Então, fazendo a verificação, await o que? Vamos deletar, né, pessoal? Então, await order e pedimos aqui o ponto remove. Pronto aí. Já está deletado. Não vou explicar isso aí porque a gente já tá repetindo muita coisa aqui. Opa, só isso aqui. Então, ok. Rota para a gente poder terminar isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Ctrl o C.
vou abaixo, Ctrl o V. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa do rota, ok. Aqui a gente tem que entrar no administrador, né? Porque para atualizar e deletar ordem, aí é o administrador, né? Não é qualquer um que vai lá e mete na fuça, né? Então, passamos aqui admin, entramos dentro do admin. Lá dentro do admin a gente tem os nossos orders, não é isto? O método vai ser .get mesmo, vai ter a verificação e vai ter a verificação das nossas regras, né? Se é usuário ou coisa, né? Então aqui a gente simplesmente passamos admin. Ok, beleza. Agora temos que chamar o nosso método. Qual foi? Foi o update, não é isso? Vamos ver se ele vai puxar. Update orders, não é isso? Vamos ver aqui. Update orders. Isso aí, beleza. Bacana. Observe que ele não fez o import aqui, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Então, Ctrl o C, poderia ter copiado aqui. Ctrl o C, vou acima, Ctrl V. Ok, observe que agora ele compilou. Na mesma sequência, a gente precisa do nosso deletar, né? Só que a gente poderia fazer tudo aqui desta forma, ó. Vamos chamar tudo aqui. Então, vou tirar essas aspas, vou dar uma quebra de linha, vou colocar o nosso delete, então ponto delete, que é o nosso método. Ele também, para deletar, ele vai pedir se é autenticado, não é isso? Vamos ver se ele vai puxar. Isto mesmo. Também precisamos das rules, né? Se é administrador ou não. E passamos aqui também o admin. E chamamos o nosso método, né? Vírgula, delete o que? Orders, não é isto? Ele puxou aqui, ó, observe aqui, delete orders. Agora ele importou lá em cima, muito bom, ponto e vírgula. Agora a gente tem também para pegar as ordens, né? Só que aqui eu já me confundi tudo aqui. Por quê? Porque os order é só para né? Só para o administrador. Vamos fazer o seguinte. Tem algo errado aqui, porque a gente fez o método para atualizar, deletar e buscar todas as ordens, não é isso? Basicamente é isso aí, não é? Então tá faltando aqui. Então vamos por parte. A gente criou uma para a gente poder pegar as ordens, então tem que entrar administrador, que não é qualquer um. Aqui é orders. Vamos aqui. Deixa eu dar espaço aqui só para a gente não errar aqui. Isso é muito importante. Então, rota, entramos dentro do admin, pegamos as nossas orders, que são os nossos pedidos, método get, vamos deixar desta forma, vai fazer sim, precisamos da autorização, então, tanto se é administrador, então passamos aqui, vírgula, admin, então só o administrador, e passamos o nosso método, o método o que? Get, a gente colocou all o que? All orders, né? Verificamos se ele vai, isso aí, importou ali, ok? Perfeito, vamos ajeitar esta daqui, então vai ser root, vai entrar no administrador também. Então, aqui como é a order, como a gente vai deletar e atualizar, a gente tem que ir pelo ID, né? Então, é cada pedido que a gente tem. Então, aqui já não é orders, por isso que eu vi aqui um erro, né? Então, como tem que passar pelo ID, enviamos o ID, né? O método vai ser o que? Não vai ser get, né? E sim put para enviar. Aqui em cima é para pegar, então é get, para enviar é put. Put, pegamos autorização,
pegamos aqui o administrador e atualizamos a nossa ordem. Na mesma sequência, método deletar, chamamos aqui Authentication, autorização, administrador e chamamos aqui o nosso método. Ok, agora tá perfeitamente aí, beleza. Postman novamente para a gente testar isso aí e terminar esse vídeo. Então vamos aqui, vou fechar, vou abrir tudo aqui, vamos aqui, vamos pegar qualquer um aqui. Então vou pegar esta URL, vou fechar, vou abrir um novo, Ctrl V. Aqui então a gente vai pegar as nossas ordens, né? Então a gente precisa entrar no administrador, né? Então admin barra o que? Orders. Desta forma, ele vai ser get mesmo, que a gente vai buscar, e ele trouxe aí. Ok, vamos salvar este método de uma vez. Então podemos colocar desta forma, pegando o que? A ordem, né? Ou seja, todas as ordens. Então pegando todas as ordens ou pedidos como administrador. Ok, bacana. Vamos salvar aqui, pedidos ou compra. Então, este método já está salvo. Então, o que a gente precisa fazer é deletar agora. Eu lembro aqui que a gente não... Eu acho que eu passei por cima. Como a gente copiou, eu não lembro. Então, aqui, ó, deletar order. Então, ele vai achar com o parâmetro que a gente passar. Então é find by o que? By o ID, não é isso? Ok, beleza. Então, erro consertado aí, que eu lembrei agora na hora de passar o ID aqui para o nosso método. Então vamos pegar aqui o ID, então Ctrl o C. Vamos fazer o seguinte, vou só retornar aqui para me pegar o URL, Ctrl C. Vamos retornar. O método agora é deletar, não é isso? Então a gente só pode deletar esta ordem se o delivery já foi entregue, se a ordem, o pedido já foi entregue pro usuário, né? Pro comprador ou pela pessoa que fez o pedido, né? Porque não pode deletar coisa aí que ainda está em processo ou coisa qualquer, né? Então, só consegue deletar depois que a entrega foi feita, não é isso? Então, observe aqui que pegamos o ID. Então, vou voltar aqui. Não, tem que pegar o ID aqui. Então, vou pegar o ID, Ctrl C. Vou vir aqui no meu método deletar. E a URL, agora a gente tem que passar o que? Só o admin, né? Então, admin barra o que? Order, porque a gente vai para cada uma. Não quero todas as ordens. Eu vou pela ordem que estou passando o meu ID, não é isso? Então, vamos modificar ela. Se eu vim aqui por JSON e fazer o seguinte, que agora o status dela foi entregue, né? Então, a gente colocou status, não é isto? Dois pontos, aspas, novamente. E agora a gente colocou lá delivered, desta forma aí. Então, significa que já foi entregado, não é isto? Ok, bacana. Vamos enviar para ver se vai funcionar. Lá, deu true, não é isto? Então, isso aí significa que a nossa ordem já foi deletada, não é isso? Vamos salvar este método também. Então, vou vir aqui em cima, Save As, vou deixar aí mesmo. E isso aqui vai ser deletando pedidos. Ok, então método salvo também, posso fechar tudo. Como a gente não tem mais, a gente só tinha um, né? Vamos criar uma nova ordem, então fazer novo pedido,
aqui, não é isso? Então, temos aqui, se eu vim aqui, a gente tem aqui os nossos campos aqui que a gente salvou, vou enviar, criamos outra aqui, tá certo? E agora vamos atualizar, né? Ok, criado, vou fechar para que vocês não confundam. Eu posso vir aqui puxar, deixar tudo aberto aqui, mas para vocês que não sabem aí, não tem muito treinamento aqui, vou fazer desta forma. E agora vamos pegar as nossas ordens, né? Pegando todos os pedidos. Então, se a gente enviar, a gente vai pegar ela aqui, ok, beleza. Vamos pegar aqui o ID para a gente poder atualizar, então Ctrl C. Vamos aqui, não vai ser delete, eu vou simplesmente don't save. Então a gente só pegou, vou criar outra, mas vamos aqui então vai ser, deixa eu ver isso aqui, é isto mesmo. Vamos aqui então para atualizar, vai ser put, vou pegar a URL, Ctrl C, vamos aqui, Ctrl V, pegar o ID, Ctrl o C, vamos aqui. Então, para atualizar, a gente precisa passar para o administrador, não é isto? E vamos atualizar a cada ordem, né? Então, Ctrl o V, vamos enviar. Deu um erro aqui de... Ele disse aqui a mensagem, né? Parameter filter to find must be an object got. Ok, vai ver que a gente esqueceu de colocar lá o nosso método find by, né? Find pelo ID também. Então vamos verificar. Se a gente vir aqui onde é que a gente atualiza, então cadê? Update ao nosso método aqui tá também. Então find by o que? O ID, não é isto? Ok. Como aqui tá order, né? A gente fez a função tá order. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou modificar, vou deixar só O aqui, aqui só O e aqui só O. Ok, então retornando para cá, vamos verificar, enviou e tá lá. Então verificando e agora o que acontece? Tá processando, só que a gente modificou, né? Vamos ver aqui, a gente modificou sim, só que eu acho que a gente não mudou o nosso processo, né? Então vamos fazer aqui, row novamente, vamos JSON e vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele como o status processando, né? Então vamos, ou seja, delivered, né? Então o status, vamos colocar aqui, o status vai ser igual o que? Vamos colocar aqui delivered, desta forma aí. Vamos enviar, send, ele deu true, vamos retornar aqui, enviando, aí sim, agora sim, ah lá, deu delivered. Então, antes ele estava como processando, né, e agora ele trouxe aí já modificado para a gente atualizado. Então, o status agora, observe aqui, cadê o status? Delivered.